pensando, irmãos, na leitura que foi feita no Partir do Pão, do Salmo 22. Uma expressão no versículo 19 me chamou muita atenção. A gente podia abrir Salmo 22, verso 19. Salmo 22, verso 19. Esse salmo aqui, a gente aprendeu que é um salmo profético, um salmo que estava sendo profetizado os sofrimentos do Senhor Jesus. Por isso que o irmão leu no momento da ceia, para lembrarmos dos sofrimentos do Senhor, porque esse é justamente o propósito dele ter nos reunido nesse dia, em torno de sua pessoa, para lembrar de sua obra, do seu sofrimento, que para nós foi bênção. E esse salmo, pela leitura, a gente vê os sentimentos do Senhor das coisas que nós aprendemos já no Novo Testamento, nos Evangelhos. Os sofrimentos dele na cruz. Os sofrimentos dele como homem, por ele ter recebido das mãos dos homens a rejeição, a afronta, todo o escárnio, o que o homem pôde fazer com o seu Criador, ele fez. E também vemos na cruz ali, nessas palavras, o Senhor Jesus, o homem, aquele que dependia de Deus e andou em perfeita retidão, sendo deixado, sendo abandonado por Deus durante 3 horas na cruz. Mas me chamou a atenção, nesse versículo 19, o que o Senhor está falando, porque são palavras de sentimentos que aconteceriam, um tempo depois, no Calvário. Nesse salmo diz ali no verso 19, mas tu, ó Senhor, não te distancies de mim, ó força minha, apressa-te em socorrer-me. Me chamou a atenção quando o irmão leu essa expressão do Senhor, do sentimento do Senhor quando ele falou para Deus. É o Senhor Jesus falando para Deus. Ó força minha. Me tocou bastante na hora da leitura porque eu fiquei pensando quem era o Senhor Jesus. Nós sabemos quem ele é, pela revelação que nos foi dada. Quando ele olha para Pedro e pergunta, e tu, quem dizes que eu sou? Pedro diz, tu és o Filho do Deus Altíssimo, Aí o Senhor diz que não foi revelado por meio do homem isso, mas pelo Pai. Então nós temos já começa por aí esse privilégio de conhecermos a Jesus, o nosso Senhor, por meio do Pai ter nos revelado quem é esse Filho maravilhoso. E nós vemos então esse Jesus, esse homem, enquanto andava aqui, nesse momento ali na cruz, clamando a Deus. E essa palavra, ó força minha, me chamou a atenção porque o Senhor estava na cruz, totalmente ali dependente, totalmente alheio daquilo que muitos de nós, muitas vezes em momentos de tribulações, a gente procura, com as nossas forças, dar um jeito. A gente está em dificuldade, acontece algo, o que a gente faz? Sente, porque sentimos. O que a gente procura na hora fazer? A carne deseja fazer? Tem que resolver. Tem que dar um jeito. Mas o Senhor ali, a quem ele clamou? A Deus. E não é por acaso e nem é para passar em vão essa expressão do Senhor, ó força minha. Porque Deus, irmãos, é a nossa força. E ali a gente vê na pessoa do Senhor Jesus, ele como um homem, dependendo da força que vem de Deus.
Então nós não podemos andar aqui nesse mundo achando que somos fortes pelas nossas forças, buscando nos nossos recursos meios para se tomar decisões, para resolver coisas que são difíceis. Nós devemos olhar para o Senhor e ver que Ele dependia realmente de Deus, ao ponto de dizer: ó força minha. O Senhor estava declarando ali o quê? Só existe força em Deus. Ó força minha. Eu não tenho força. Então nós devemos, irmãos, nos humilhar nos momentos de dificuldade da mesma forma que o Senhor. Lógico que eu não estou querendo fazer uma comparação das tribulações que passamos com o que o Senhor estava passando na cruz, mas chamar a atenção para essa expressão do Senhor que, ó força minha, ele estava clamando a Deus. E é assim que nós devemos também fazer. Clamar a Deus reconhecendo que Ele é a nossa força, como o Senhor fez. E para a gente ver a maneira que o Senhor andava, podemos abrir em Atos, um testemunho dado pelos apóstolos, o livro de Atos, é no capítulo 10, a partir do versículo 34. Aqui é o apóstolo Pedro falando, mas esse testemunho sobre as palavras de Pedro, qualquer apóstolo poderia dar, por ter andado com o Senhor Jesus. Por eles terem visto quem era aquele homem, o Filho de Deus, totalmente dependente de Deus, da força que vinha de Deus. Versículo 34. Abrindo Pedro a boca, disse: na verdade reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Conheceis a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós somos testemunhas de todas as coisas realizadas por ele, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém. A este mataram, pendurando-o no madeiro. Deus o ressuscitou ao terceiro dia e fez que se manifestasse não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Então nós vemos aqui Pedro testemunhando, dando provas de quem era esse homem, Jesus, que nós vimos lá por aquele salmo, que durante aqueles momentos na cruz, clamou a Deus: ó força minha. Pedro diz ali no versículo 38, como Deus o ungiu a Jesus. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Para nós temos que buscar as forças, ou a força em quem? No nosso Senhor. O Senhor de todos, Pedro fala ali. O Senhor Jesus, Ele é o nosso Senhor. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Todos que creram nele e receberam já o selo do Espírito Santo fazem parte desse corpo, que é a igreja. E esse corpo, que é a igreja, ela é composto por membros, que são todos esses que fazem parte desse corpo. E imaginando um corpo ele não vai subsistir
se a cabeça não estiver conectada a ele. E quem comanda o corpo é a cabeça. Cada membro tendo a sua função. E cada membro desse corpo, olhando para o corpo de Cristo, somos nós, os salvos, os que cremos. Então nós não somos independentes do Senhor, nós não somos independentes nem uns dos outros. Mas de onde vêm as nossas forças? Vem da academia que alguém pode fazer? Não. Vem do intelecto apurado de alguns? Não. Vem da conta bancária de alguns? Não. Vem da maneira apropriada que muitos irmãos têm de poder falar bem? Não. Não vem de nada disso. As nossas forças, elas vêm do Senhor. Então nós não podemos, em momentos de tribulações, deixar de buscar as forças no Senhor. Nós devemos reconhecer, como o Senhor na cruz reconheceu até o último momento dele ali, antes de sua morte e antes de sua ressurreição, reconhecer que a força dele vinha de Deus. Então, enquanto nós caminharmos aqui neste mundo como peregrinos, não vamos mais ousar buscar forças em nós. Existem muitas religiões no mundo, muitos ensinamentos no mundo. Uma grande vertente disso são ensinamentos de uma origem oriental, que lá eles buscam muito o eu. Buscar força no eu, né? No seu eu. O seu eu interior tem poder para manifestar coisas boas. Tu tem força para vencer o mal. Tu tem força para fazer tal coisa. E assim muitas pessoas no mundo estão iludidas com isso. Mas nós temos a revelação nas mãos, pela palavra do Senhor, para sabermos quem é Ele. O Senhor é a nossa força. E nós então não devemos olhar para nós, nesses momentos, achando que somos capazes de superá-los sem o Senhor. Eu li esse trecho aqui em Atos para a gente ver que o testemunho que foi dado através do Senhor Jesus, diante dos seus, foi de que ele tinha poder, dado por Deus. Deus o ungiu, Deus o capacitou, enquanto ele caminhava aqui. Nós recebemos tudo por graça. Se nós temos, e nós temos, poder por meio do Espírito Santo, nós temos tudo. E temos em quem ainda buscar aquilo que nos falta. Eu digo que nos falta no sentido de reconhecermos. Porque tudo ele já nos deu. O Senhor nos deu tudo. Mas nós não conhecemos esse tudo ainda. Temos a oportunidade diariamente de conhecer cada vez mais. Mas nós fomos agraciados com tudo. Então nós podemos agora ir ao nosso cabeça, enquanto peregrinos aqui, e pedir para o Senhor força. Ó Senhor, força minha, me socorre. Ó Senhor, força minha, me dê a direção. É assim que nós devemos caminhar. Falávamos ontem à noite aqui sobre a carne, a vontade da carne, e a gente muitas vezes ceder às nossas cobiças, né, para aplicar as nossas justiças. Esse é o momento apropriado de olhar para o Senhor e dizer: Senhor, seja comigo agora. A gente vai estar buscando no Senhor essa força para vencer o mal. O mal que no velho homem habita. Não está fora, ele está aqui. Uma outra passagem na carta de Efésios, capítulo 6, versículo 10. O apóstolo Paulo ensinando a cada um de nós, cada membro da igreja, do corpo de Cristo,
recomenda isso. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor. O Senhor pedindo, ó força minha. E nós, em tribulações, em fraquezas, em dificuldades que devemos reconhecer, fortalecei-vos no Senhor. Buscar a força no Senhor. Não buscar força em nós, não buscar força em recurso nenhum fora de nós, mas buscar a força no Senhor. E Paulo, quando fala aqui, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, fala de intimidade. Nós falávamos também ontem à noite, como então resistir? Como vencer o fato de pecarmos? Se nós já fomos revestidos, recebemos o Espírito Santo, temos a vida nova, como então resistir a não pecar rápido? Intimidade. Devemos reconhecer, irmãos, se nós estamos muito rápidos em já devolver o mal que recebemos, é porque nós não temos intimidade suficiente com o Senhor. Por isso que Paulo fala aqui, fortalecei-vos. Devemos reconhecer, eu falo isso por mim, por todos nós. Por que eu consigo muitas vezes, se uma pessoa me ofende, eu já ofendo rápido, nem parei para pensar? É porque a minha intimidade com o Senhor está fraca. E eu devo reconhecer isso. Nós não conseguiremos ser perfeitos aqui. Jamais eu posso falar essa palavra cobrando de mim mesmo ou cobrando de algum irmão meu que ele, tu tá falhando, mas tu não é perfeito. Não. Nós devemos reconhecer. Paulo recomenda, fortalecei-vos. E esse fortalecei-vos é intimidade. Nós temos a liberdade de ter intimidade com o Senhor onde nós estivermos. O irmão, ontem conversando com o irmão Ari, ele mencionou sobre ir de manhã trabalhar, sai bem cedo, né? Falou que vai pensando, vai conversando com o Senhor. É um momento de intimidade. Tá trabalhando, tá indo nos caminhos da vida, porque o irmão trabalha na rua, tá ali tendo intimidade com o Senhor. E quantos de nós falhamos nessas coisas? Saímos de casa, ou então dentro de casa, sabemos que o Senhor existe, sabemos que Ele é poderoso, sabemos que Ele é a nossa força, mas nós não temos intimidade com Ele. Então não vale nada só saber. E aí depois Paulo fala, e na força do seu poder. Ainda ele complementa mais isso. Paulo fala de termos intimidade com o Senhor e nos fortalecermos na força do seu poder. Do poder que foi dado ao Senhor. Foi dado o poder ao Senhor sobre tudo. A gente pode ver em 2 Coríntios 10, versículo 3 e 4. Pois embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Quando Paulo escreveu aqui, ele não está falando do sentido que eu falei antes, de pecarmos por estarmos cedendo às nossas cobiças. Não é esse sentido da carne que Paulo está falando. Paulo está falando da carne do corpo, dessa matéria que nós temos. Então nós estamos andando aqui no mundo com essa carne, né? Com esse nosso físico. Ele diz então, pois embora andando na carne, dessa maneira que nós nos vemos aqui, nós não militamos. Ou seja, nós não vamos lutar segundo a carne. Ou seja, segundo a nossa vontade. Segundo o homem natural. Aí não. Então como nós devemos militar? Versículo 4. As nossas armas, as armas da nossa milícia, não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Milícias, né? Paulo usou aqui uma estratégia de guerra para fazer essa ilustração para nós. Tem um exército que vai guerrear contra outro. Eles montam milícias.
Pelotões ficam em determinados locais com proteções em torno de si para que o inimigo não consiga atacá-los com facilidade. Mas eles conseguem, por brechas, enxergar o inimigo para encontrar o seu ponto fraco para atacar. Então a nossa milícia, elas não são carnais. Nós não devemos lutar conforme a carne deseja lutar. Mas a nossa milícia, como Paulo diz, ela é poderosa em Deus. De novo, mais uma vez a gente vê o poder de onde vem. E ela serve, essa milícia que vem de Deus, esse poder, é para a destruição das fortalezas. Se nós temos o que é forte para ser destruído no sentido das concupiscências, não vamos buscar força em nós para vencê-las, mas vamos buscar força no poder do Senhor. E aí Paulo diz no verso 5, derrubamos raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E estaremos prontos para punir toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Então, olhando, irmãos, para aquele versículo 10 de Efésios que a gente leu, fortalecei-vos no Senhor. Tenhamos intimidade com o Senhor. E fortalecei-vos na força do seu poder. Aí nós vemos ali a nossa milícia, as nossas armas não são carnais, espirituais e poderosas em Deus, para vencer, inclusive a nossa ou as nossas desobediências. Temos esse poder em nós, por meio do Espírito Santo, mas também temos uma pessoa poderosa, que é o nosso cabeça, o qual nós devemos buscá-lo. Queria dividir essa palavra com os irmãos, olhando para esse ângulo, de que não devemos, irmãos, buscar força nos nossos recursos. E se falhamos, devemos reconhecer. E se estamos tão prontos a sermos justos conforme a nossa justiça, é porque está nos faltando intimidade. E porque não estamos buscando força no poder do Senhor, da sua força. E o Senhor, mais uma vez, Ele é o exemplo perfeito de sujeição a Deus. Um homem, se nós queremos conhecer um homem sujeito a Deus, olhemos para Jesus. E Ele nos ensinará tudo o que nos falta aprender sobre isso. Interessante que esse versículo que o irmão leu, da 4, 5 de 2 Coríntios, a minha versão fala, versículo 5, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. O irmão também citou que o problema está dentro, né? Primeiro, o nosso entendimento. Aqui fala de fortalezas, que as armas da milícia, versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E aí fala dos pensamentos depois. Começa dentro a batalha, né? Como nós comentávamos ontem, o trabalho que o Espírito Santo faz em cada um de nós, nos conformando a Cristo. Romanos 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Aqui fala da transformação e renovação do nosso entendimento, para experimentarmos a bondade de Deus. O contexto do irmão é
experimentar o poder que está em Cristo, mas é o mesmo princípio. É necessário, primeiramente, a renovação do nosso entendimento. Porque nós somos ensinados desde que a gente nasce a andar com as... nós lemos lá, né? Armas que não são carnais, andar na carne, como o irmão já citou. Mas agora a fonte de poder vai ser outra. O nosso Senhor Jesus, como o irmão já citou também, é um exemplo perfeito. Por isso que a palavra nos exorta a sermos imitadores do Senhor. Paulo fala assim, sejam meus imitadores como eu de Cristo. Não era para imitar Paulo, era para imitar Cristo. E o Senhor, ele aprendeu obediência aqui como homem. Porque ele sempre esteve com Deus na eternidade. Mas quando ele entrou na criação, ele teve que aprender obediência como um homem. E nos deixou exemplos, né, maravilhosos dos evangelhos. E o Senhor usava as armas da luz. Humildade, mansidão, paz, dependência. E com certeza, né, foi propositalmente que o Senhor nos ensina pelo exemplo. O Senhor ensinou por parábolas, ensinou diretamente os discípulos, mas pelo exemplo. Muito interessante. O Senhor teve que tratar com os discípulos também. Eles estavam acostumados a ter as muletas. O irmão citou algumas muletas que nós temos. Dinheiro, segurança, uma casa fechada, se tem um ronda na portaria, se nós temos um emprego fixo. E isso essa paz é que o mundo busca. E muitas vezes Deus vai permitir circunstâncias na nossa vida para nós aprender dependência. Para nós, quando a gente não tem mais nada para recorrer, aí nós vamos a Deus. Normalmente é assim. A gente tenta do nosso jeito, pede ajuda para um amigo, para a família. E aí quando está tudo errado, aí nós vamos a Deus. Mas é interessante esse exercício de dependência. Buscar Deus primeiro, antes de tomar as decisões. O Senhor quer fazer os nossos planos. Voltando, os apóstolos, por exemplo, após a morte do Senhor, após ele se entregar na cruz, dispersou os discípulos. E eles estavam dentro de uma casa, com medo, fechados, trancados. E o Senhor, depois de ressuscitado, se apresenta no meio deles. Paz seja convosco. O que o Senhor está fazendo ali? O Senhor está fortalecendo eles, porque eles estavam com medo. Eles, no entendimento deles, tinha dado tudo errado. E quando o Senhor aparece ressuscitado, eles, Tomé não acredita. Eles se espantam, achando que era um fantasma. Toca aqui, toca. Outra ocasião, quando o apóstolo Paulo, em Atos, o Espírito Santo avisando ele para não ir para Jerusalém, e ele vai com o intuito de pregar o evangelho para tentar salvar os judeus. E dá tudo errado. Começa a dar tudo errado. E ele começa a apelar para coisas carnais. Paulo nos ensina das armas da luz. Pelo andar de Paulo, ele se colocou numa circunstância que primeiro ele apelou que sou judeu, no meio do sinédrio. Filho de fariseu. Houve dissensão e quase rasgaram ele ao meio. Depois, quando ele foi preso, sou romano, cidadania romana. Apelando para um título que ele tinha. Fui criado aos pés de Gamaliel, dando o currículo dele. Aí o centurião leva ele, intervém, que ia matar ele, intervém, bota ele na prisão e na noite o Senhor aparece para ele. Tem de bom ânimo. Convém que tu vai pregar ainda. O Senhor está lá fortalecendo Paulo, porque Paulo deveria estar acabado, né? Moralmente, assim, deveria estar uma tristeza tremenda. Fez tudo errado. E o Senhor estava lá, né? Fortalecendo ele. Tem bom ânimo, animando Paulo. E Paulo aprendeu isso. Paulo aprendeu através das circunstâncias. E nós deveríamos aproveitar as circunstâncias que acontecem. Que o Senhor quer nos ensinar. Nada é por acaso. O emprego que nós estamos, a família que nós nascemos, a cidade que a gente mora, nada é por acaso. Deus quer trabalhar os nossos duros corações. Nos ensinar a dependência. E nos ensinar da onde que vem a força também. Que é o assunto que o irmão trouxe.
Da onde que vem a força? O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 ao 10. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Cristo, no Salmo, né? Deus a minha força. E Paulo aqui, ele aprendeu também isso, que onde ele deveria esperar vir os recursos, vinha o livramento. Não era dele sair correndo, ou fugir, ou montar um exército, não era isso. Não é? Tanto que ele ia sozinho, né? Com Barnabé, depois Silas. Mas a questão aqui é poder. Quem olhasse Paulo com uma doença, ou a situação natural de Paulo, poderia dizer que quem é Paulo. Mas nós sabemos quem era Paulo. Um vaso escolhido, preparado pelo Senhor, para levar o meu nome perante os gentios. Mas Paulo orou ao Senhor 3 vezes aqui, versículo 8, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E Paulo, ele conta aqui o que o Senhor respondeu para ele. A resposta do Senhor, palavras do Senhor. E disse-me, isso que o Senhor disse para Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O Senhor ensinando Paulo como que ele vai usar esse poder. Como que Paulo vai aprender a usar esse poder? Na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. É o assunto que o irmão está falando. O poder de Cristo. Temos a provisão desse poder. Está diante de nós esse poder. Mas devemos aprender dependência, aprender obediência, aproveitar as circunstâncias que nos cercam. Senhor, o que queres me ensinar nessa circunstância? E Paulo chega ao ponto de dizer, no versículo 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Como assim? Porque aí Paulo não tem nenhum recurso natural para usar. Não pode mais correr, não pode mais fugir. Preso na cadeia, ficou anos preso, Paulo, o Senhor sustentando ele. E muitas vezes nós estamos, 90% das vezes, 99% das vezes, nós estamos tentando resolver as coisas da nossa maneira, do nosso jeito. Mas Deus, Ele quer nos ensinar a andar no poder de Cristo. Que o poder de Cristo habite em nós. É o que Paulo fala no versículo 9. Para que em mim habite o poder de Cristo. Prazer nas fraquezas. Quando nós recebemos as tribulações como vinda de Deus, é muito diferente. Quando nnós recebemos... Eu e o Mário Pereira visitamos o irmão Ari em Pelotas. No final da conversa, a nossa conclusão foi assim. Olha, até o amargo vindo do Senhor se torna doce. Porque o Senhor quer nos ensinar em amor e quer nos fortalecer. Ele quer que a gente se fortaleça. Para não nos desanimarmos. Seguimos a caminhada. Levanta, Paulo. Paulo apedrejado. Foi dado como morto. Os irmãos foram lá, ainda havia vida. Paulo levanta. O Senhor... Só o Senhor que pode nos dar o poder. E temos essa provisão de poder. Deveríamos andar alegres, independente da circunstância. Alegres por quê? Porque nós não estamos esperando esse mundo melhorar e nem a circunstância virar. Nós estamos esperando o Senhor vir nos buscar nos ares.
Nós não estamos esperando o Papai Noel agora, no final do ano, e nem virar o ano. Estamos esperando o Senhor vir antes, para nós ir embora para casa. Para casa. Cantamos ontem o hino Peregrinos. Nós temos uma casa preparada. A hora que o último pecador se converter, crer, nós vamos embora. Nós vamos embora. E esse mundo vai entrar em juízo. Esse mundo não vai melhorar. Ele vai de mal a pior. Até o Senhor reinar no milênio. Que o Senhor possa nos ensinar em cada vez mais aprendermos com as circunstâncias, né? O que o Senhor quer nos ensinar? O que podemos aprender? E que o Senhor possa nos fortalecer no seu poder, que é o que realmente importa. É o que realmente vai ficar. As coisas de Cristo. Paulo reputa tudo como perca. Tudo que ele tinha, todo o currículo dele. Fariseu da tribo de Benjamim, criado aos pés de Gamaliel. Nada importava mais para Paulo. Sabedoria, nada mais importava. Pelo conhecimento de Cristo. O que os irmãos comentam, que essa parte de sujeitarmos e recebermos esse poder e poder agir nesse poder, um pensamento em Colossenses 1. Não vou ler todo, que nosso tempo está curto ali, mas resumindo, eles haviam recebido o Evangelho e, por assim dizer, estavam andando segundo aquela nova orientação, receberam aquilo como vindo do Senhor. E Paulo escreve, versículo 9 do capítulo 1. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Mas é complementando que o participar desse poder que já recebemos dele, também no sentido, quando recebemos o Evangelho, ele não é um pacote completo, né, que a gente abre a caixinha, né, e tá tudo ali, já começa a usar, tem todas as ferramentas. O Senhor vai nos experimentando, né, naquilo que Ele tem para nós. Ele nos completa, Ele fez a sua obra completa, mas o nosso exercício, o nosso andar aqui, segundo essa vontade dEle, é algo que a gente vai experimentando com o Senhor. Nós estamos sendo conformados a Cristo. Gozaremos dessa plenitude na eternidade, com todo o conhecimento, com toda a sabedoria e perfeição. Então ele fala num tempo em que está acontecendo, né? Temos orado, né? Ele fala em relação ao que eles receberam e estão atuando dessa maneira, crendo no Senhor, recebendo esse Evangelho. Ele fala para que possais andar agradando, né? Dando continuidade àquilo que foi recebido. Então, o complemento que estamos ainda nesta senda aqui é isso, é o nosso caminhar. Quando o irmão citou o exemplo do irmão Ari, que todo dia fala, sai de manhã e vou falando com o Senhor, esse é o nosso experimentar, né, do poder. Falando e conversando com o Senhor e andando nessa conformidade, né, sendo conformado a Ele todos os dias. Nós estamos rumando para nossa casa, quando a gente está cansado, né, nós estamos cansados nessa senda aqui, então nós estamos caminhando para casa. A gente tem que pensar isso, nós estamos saindo todos os dias e caminhando para casa. Quem não gosta de voltar para casa, né? Falando nas nossas casas assim, às vezes você está cansado, os irmãos que vieram nos visitar, né, estão cansados. É bom a gente estar junto, mas quando a gente chega em casa, a gente sabe que vai repousar. Mas que é maravilhoso estarmos juntos, né? A gente sabe que está voltando para nossa casa. Um sentimento maior é saber que estamos aqui voltando para casa. Nós estamos saindo. Então, se nós estamos no percurso, a gente pode usar o exemplo prático do irmão, né? Nós já saímos de manhã cedo. Então, nos resta o quê? Durante o caminho, conversar com ele, né? Até a hora de voltar para casa, né? Então, esse é o nosso cuidado, né? No sentido de nos exercitarmos nesse poder que nos foi dado. Andarmos conforme a força que Ele nos mantém, né? Então, como Paulo foi sustentado pelo Senhor, por mais que ele estivesse fazendo algo que sabia que estava errado, ele não era para estar lá,
Mas o Senhor aparece e Ele fala, tem de bom ânimo. É a mesma mensagem que recebemos hoje, tem de bom ânimo. Ainda estão crendo. O Senhor ainda tem salvado nesses dias. Então, nossa vontade é estar com o Pai, né? E enquanto isso, sejamos pacientes. Ele fala, né? Em toda paciência e longanimidade. O Senhor tem sido longânimo. Por isso que ainda estamos aqui. Tem mais de 2000 anos que a obra se completou e o Senhor tem sido longânimo. Ele tem aguardado aqueles que ainda irão te salvar. Né? Então, rogamos por essa obra e para que andemos nela. E no início do que ele fala no contexto, por esta razão também desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar. Né? Um dos pilares para nós dentro da doutrina, né, é a oração. Por isso é importante a gente também não somente pessoalmente orar, né, mas em caráter de assembleia, né, orarmos por essa senda aqui, enquanto estamos aqui, a unidade do corpo, a nossa comunhão. Né, isso faz parte do nosso caminhar, de nos exercitarmos a esse poder que nos foi dado. Então, usar-nos dessa força que Ele nos concedeu para nos animarmos aqui, que a garantia que Ele nos deu é que teríamos aflições aqui. Mas tende bom ânimo. Mesma mensagem que Ele deu a Paulo, deu a todos nós. Os irmãos de Livramento, quando chegaram, disseram, nós íamos conversando, quando nós chegamos. A gente sabe que são 200 quilômetros. Se nós estamos achando que o Senhor está demorando, falta intimidade, como o irmão Wagner tinha colocado. Falta intimidade. Porque se nós formos conversando durante o trajeto com o Senhor, o irmão citou, o Senhor está salvando. Ainda o Senhor está atuando, o Senhor está salvando almas. Pecadores que iriam passar uma eternidade no inferno. E nós estamos participando disso. E o Senhor está salvando. O tempo do Senhor é o melhor e é perfeito. Podemos descansar nisso. A hora que for para o Senhor vir, Ele vai vir. Nós devemos aproveitar, remir o tempo, como a Escritura nos diz. Remir o tempo. Hoje, para quem crê no Senhor, é hoje o dia da salvação. É hoje. O Senhor pode voltar antes que acabe essa reunião. Pelo horário já estamos atrasados. Mas o Senhor pode voltar antes que acabe essa reunião. E quando a gente vai conversando com o Senhor, vai ser muito pouco tempo. Porque quando nós chegarmos lá, nós vamos ter toda a eternidade. E nós vamos dizer, e eu achando que estava demorando. Bendito é o Senhor que nos anima e nos acompanha durante o trajeto. Durante toda a viagem, o Senhor está conosco. Como o irmão citou, tem de bom ânimo. Se nós estamos tristes, e nós estamos olhando para o outro lado, o Senhor está aqui e nós estamos querendo ir para lá. O Senhor está conosco durante todo o trajeto. Podemos ter certeza disso. Sei que já estamos estourados no tempo, mas só 2 pensamentos. Que muitas vezes a gente talvez não pare para observar a magnitude que é essa obra e essa palavra tão perfeita que Ele nos deixou, que nossas escrituras começam com no princípio. Desde lá nós temos toda a história da eternidade passada até a eternidade futura. E o que nós esperamos hoje são os nossos últimos 2 versículos de Apocalipse. Aquele que testifica destas coisas diz, certamente cedo vem. Amém. Nossa frase final, ora vem, Senhor Jesus. E ele termina, a graça do nosso Senhor Jesus, Cristo seja com todos vós. Amém. Então, temos uma história completa acontecendo, que não termina. Iremos para a eternidade com o Senhor tão bendito.